A paz de Cristo para todos os meus irmãos e irmãs. Estamos no 22º dia do nosso propósito de oração. Eu estou aqui novamente, aqui pela plataforma do YouTube, através do meu canal Pastor Danilo Fernando, o canal da Fé que Salva, para orar por todos os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que me acompanham aqui na plataforma. E também estou aqui para anunciar o Evangelho do Reino de Deus, anunciar a vocês a volta de Cristo, transmitir a vocês os ensinamentos da Palavra de Deus, aqui na plataforma do YouTube. Plataforma essa que é usada pelo mundo para disseminar o ódio, a maldade, para disseminar o pecado. Mas a igreja utiliza essa plataforma para anunciar o Evangelho do Reino de Deus, para proclamar as boas novas, para pôr em liberdade os oprimidos, os cativos, trazendo a salvação a esse mundo digital, a esse mundo que está corrompido pelo pecado. Mas há esperança para esse mundo. A esperança é Jesus. Então a Igreja de Cristo, do nosso Senhor Jesus, usa esse meio de comunicação para salvar vidas e para alimentar a vida de quem já foi salvo, alimentar a vida espiritual, fortalecer a fé. Portanto, o conteúdo desse canal é para você que ainda se encontra perdido, mas pode ser salvo, pode ser liberto, basta você crer na mensagem anunciada aqui nesse canal, amém? E em diversos canais cristãos aqui na plataforma do YouTube. O conteúdo desse canal também é destinado àqueles que já se encontram na presença de Deus, mas que precisam de um alimento espiritual. Todos os dias ao meio-dia eu trago para vocês a minha cooperação para o seu desenvolvimento espiritual. Eu trago para vocês o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o Evangelho do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a minha cooperação, é a minha contribuição para o seu desenvolvimento de fé, para o seu desenvolvimento e da sua espiritualidade cristã. Eu estou aqui cooperando com o crescimento da sua espiritualidade, da sua consciência no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu peço para você que não é ainda inscrito nesse canal, para inscrever-se imediatamente, por gentileza. Assim você estará me ajudando a proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Você já pode compartilhar e curtir. Curta, porque assim você vai dar relevância a esse conteúdo e essa mensagem vai chegar ao maior número de almas possível. E o reino de Deus vai avançar, vai expandir, e o nome dele, de Cristo Jesus, será glorificado, e você vai ser muito mais abençoado por estar me ajudando na divulgação da palavra de Deus. Amém? Antes de nós fazermos a oração de hoje, desse dia 22 de dezembro de 2023, eu quero anunciar a vocês uma passagem bíblica, o Evangelho de Cristo Jesus, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vou tomar aqui um gole de água, minha garganta está um pouco irritada. Eu tenho pregado muito, louvado muito a Deus, então isso faz parte do ofício, faz parte do trabalho pastoral. Com licença. Amém. Você viu que o meu copo de água já está aqui, já prepare o seu. Enquanto estivermos orando, a água será abençoada e no final da oração beberemos da água no nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 17. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E aqui eu quero explicar um detalhe importantíssimo para que tenhamos a compreensão exata desse texto. Jesus Cristo deixou de mencionar o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás, que também pode ser interpretado por não seja avarento, não seja invejoso, não cobice nada de ninguém, não seja materialista. Então, Jesus Cristo não mencionou esse mandamento, o 10º mandamento, porque ele já sabia qual era o pecado daquele jovem rico. Ele já sabia que aquele jovem rico tinha o seu coração voltado para as coisas materiais. O problema daquele jovem rico não era ser rico, não era porque ele era rico, mas era porque o coração dele estava apegado ao materialismo, aos bens materiais. Isso é um perigo. É aí que mora o perigo. Nós temos que ter cuidado com a avareza, com o amor ao dinheiro. Nós podemos sim possuirmos recursos deste mundo, mas não podemos deixar que os recursos deste mundo nos domine, entendeu? Nos controle, nos faça agir de maneira gananciosa ou idólatra, entendeu? Não podemos transformar os recursos deste mundo no nosso ídolo, no nosso Deus. Não. O nosso Deus é o dono de todas as coisas, é o Criador do universo, então o nosso coração tem que estar voltado para Ele. Portanto, não cobice, não seja avarento, ame a Deus mais que tudo, mais que as riquezas, mais que os bens materiais, mais que a sua família, ame a Deus mais que a sua própria vida. Ame a Deus. Quem está compreendendo? Continuando aqui, versículo de número... Onde eu parei? Versículo de número 20. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. De fato, os mandamentos que Jesus mencionou, o jovem rico, que era um judeu, ele observava, era fiel. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Ele fazia tudo isso, mas e os outros mandamentos? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Jesus não mencionou esse mandamento, porque sabia qual era o pecado do jovem rico. O jovem rico não estava adorando somente o Deus Criador. O jovem rico estava adorando, apreciando, entendeu? Idolatricamente o dinheiro, idolatricamente os recursos que ele tinha. O coração dele estava apegado aos bens. Então, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O jovem rico estava tendo a riqueza diante do Deus verdadeiro. A riqueza em primeiro lugar. Isso é um pecado gravíssimo. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. Isso é idolatria. O jovem rico estava idolatrando os seus bens, sua riqueza. Entende? E o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. O jovem rico não estava observando esses mandamentos que eu mencionei aqui. Aí no versículo 21 está escrito: e Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Aí Jesus já denunciou o pecado dele. O Evangelho faz isso. O Evangelho denuncia a nossa imperfeição, revela o nosso pecado, para que venhamos nos arrepender e nos entregar para Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho. É causar arrependimento em nossos corações. Amém? Então veja só, Jesus disse para ele: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem
dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É claro que isso aqui não é uma lei do Evangelho, de quem é rico, para ganhar a salvação tem que vender tudo o que tem. Isso aqui não é uma lei. Jesus só falou isso para experimentar o jovem rico, para ver a atitude do jovem rico. Seria dizer, sim, Senhor, pois eu vou te seguir. Eu abro mão do que tenho para te seguir, pois o Senhor é mais importante do que os bens. Era essa atitude, entendeu? Que Jesus Cristo queria provocar no jovem rico, no coração dele. Mas Jesus sabia que o jovem rico não ia agir assim, porque sabia muito bem o que havia no coração dele. Havia cobiça, havia apego aos bens, ao materialismo. Olha só, versículo de número 22. Eu vou repetir o versículo 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado, o jovem rico ficou como? Contrariado. Ele não aceitou a verdade do Evangelho. Não aceitou o confronto com a verdade. Não aceitou. Ele, porém, contrariado, e com esta palavra, retirou-se triste. Ficou contrariado com a palavra de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Porque ele era o quê? Dono de muitas propriedades. Se você é uma pessoa que tem muitas propriedades, se você é uma pessoa que é rico, não é preciso você vender tudo o que você tem, mas você tem que se desprender dos bens materiais, se desprender da riqueza e se apegar a Cristo Jesus. Amém? Veja bem, uma prática que pode fazer com que você se desprenda dos bens materiais é se tornar um dizimista e um contribuinte da obra de Deus e da causa social da igreja. Entendeu? Se você passar a ser um dizimista, você que é uma pessoa rica, passar a ser um dizimista e ser um contribuinte do ministério da palavra e contribuinte das causas sociais da igreja, certamente você vai estar demonstrando o seu desprendimento dos recursos deste mundo e um apego a Cristo Jesus e a sua obra. Então eu te aconselho a fazer isso. Eu te aconselho a praticar a caridade, a ser um contribuinte do reino de Deus. Se desprenda dos recursos deste mundo e se apegue com Cristo Jesus. Amém? Conclusão. O que fazer para termos a vida eterna? Nos desapegar das coisas deste mundo e nos apegar com Cristo Jesus. Porque todo aquele que se apegar a Cristo terá a vida eterna. Amém? Declare comigo aí: eu me apegarei a Cristo e viverei eternamente. Digita aí nos comentários: eu me apegarei a Cristo e viverei eternamente. Porque é dessa maneira que nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado por ter falado conosco. Obrigado, meu Senhor. Eu louvo e exalto o teu santo nome. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Vamos fazer a oração. Hoje é sexta-feira, eu quero orar por libertação, para que você venha se libertar de todo o mal e que você venha ser abundantemente abençoado em uma nova vida com Cristo Jesus. Estamos orando à luz do Salmo 27 e eu vou ler um trecho desse Salmo até o verso 4, que diz assim: com Deus não temeremos, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos
eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Senhor Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Deus de poder, sabedoria e majestade, eu entro humildemente na presença gloriosa do Senhor em oração, juntamente com todos os meus irmãos que me acompanham aqui nessa plataforma digital. Meu Senhor, tende misericórdia dessa pessoa. Sim, meu Pai, é por eles, por todos os meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando, que eu oro. Eu oro, meu Deus, e peço libertação. Liberta, meu Pai, esse povo de todas as maldições. Quebra toda maldição. Repreenda, meu Deus, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Repreenda, meu Pai, os espíritos malignos. Que haja libertação na vida dessa pessoa. Ouça, meu Deus, a minha oração. Ouça o meu clamor, meu Pai. E que essa vida seja abundantemente abençoada para a glória do Senhor. Ouça, meu Deus, a minha oração objetiva, mais fervorosa, mais de fé, meu Pai. Eu oro com minha fé para abençoar a vida dessa pessoa. E eu ordeno aos espíritos malignos que saiam da vida desta pessoa. Em nome de Jesus, todo mal sai pelo poder de Deus. Seja liberto. Diga, eu recebo a minha libertação. Digita aí, eu recebo a minha libertação e a libertação da minha família. Amém. Beba da água. E nós selamos essa oração com o nome soberano do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até amanhã, ao meio-dia, com mais uma oração da fé. Que Deus te abençoe. Um abraço.